Oi, gurias, tudo bem? Gurias, E quanto aí? tempo! Meu Deus do céu, né? Na Eita, correria. é, Início de a semestre, vida as três na correria e o Digam foi-se. o Digam Não, vamos sumiu, né? retomar. Vamos É, retomar. não, com certeza, imagina, né? Mas o Digam é gente como a gente também, né? Ele sabe que algumas horas tem que pausar, porque a vida real, às vezes, o bicho pega, né? É, Exatamente. começo e fim de semestre, só quem é É, professor para entender, né? é isso aí. Aí. Bom, E o que vamos falar hoje? acho que o tema de hoje é um tema que também está aí muito visível por vários motivos, redes sociais em momento de isolamento, período eleitoral, questão de investimentos, enfim. Então, é um tema que acaba aparecendo, que é a questão do cancelamento, seja nas redes sociais, mas especialmente, né, o cancelamento virtual. Então, eu acho que é um tema aí que precisa de muitas reflexões, até porque ele nos traz vários questionamentos sobre a própria conduta humana, não é só sobre direito, né? Então, eu acho que a gente pode começar falando por isso. Então, Karen, o que você acha? Diga, né? Diga aí o que é o cancelamento virtual, como é que funciona, quais são os Pois é, reflexos. a lista é grande, né? Tem saído algumas reportagens, assim, desde personagens históricos, Cristóvão Colombo, Princesa Isabel, aí passando por atrizes famosas, Alessandra Negrini, Cláudia Hanna, Anitta, repórteres, William Vac, teve a famosa aí, a Gabriela Pugliese, né? A escritora J.K. Rowling, enfim, o Drauzio Varela, a lista é infindável, né? Tem muita gente sendo atingido por essa onda de cancelamento e é uma prática que cada vez mais tem ganhado visibilidade no mundo digital. E cancelar, né, para nós que somos mais velhinhos, mas temos que nos aproximar Lida com da você, não tem nada juventude, com né? isso. Cancelar tem sido até uma expressão que está onipresente na internet. A próprio Google, né, mostrou isso, que na plataforma esse foi um termo que cresceu, busca 1.200% nos últimos 3 meses. E o ato de cancelar significa, no jargão da internet, né, você tomar uma posição radical contra uma conduta que, em tese, é censurável, né? O problema todo é que, como a gente estava conversando aí em off, esse cancelamento vem agrupado, vem junto um comportamento aí de manada, né? Que é replicado por perfis de forma muito rápida. Essa informação se divulga, não se questiona a veracidade, a autenticidade dessa informação, e esse Supremo Tribunal da Internet, que faz um julgamento aí sumário, sem contraditório, nem defesa, nem coisa nenhuma, né? Acaba sendo muito implacável, violento, né? E mesmo que tenha sido amparado, em tese, por razões que seriam até plausíveis, como racismo, comportamentos de racismo, homofobia, violência contra a mulher, e daí vai, né? Mas a proporção que isso toma é algo muito perigoso. O The New York Times, o jornal mais conhecido do mundo, publicou uma coluna inteira esses dias sobre cancelamento, falando que é isso, né? Vai desde comportamento de pessoas não conhecidas que estão no meio da multidão, acabam fazendo algo que alguém gravou, fez um vídeo, ou mesmo alguém soltou uma piada que soou mal na internet, nas mídias sociais, ou mesmo isso sendo há muito tempo atrás, que foi dito num outro contexto, e não precisa ser nenhum político, nenhum artista, ninguém proeminente. Tudo que você precisa fazer está num dia ruim, num momento ruim, né?
falar algo que é interpretado de uma forma inadequada, recebido de uma forma inadequada e pronto. Aí ganha o Google e enquanto o Google existir, lá tá, né? E a violência ela é digital, mas a gente sabe que ela ganha consequências aqui no nosso mundo real, né? Demissões, traumas psicológicos, traumas emocionais, suicídio. Teve um caso famoso de uma digital influencer que ela acabou fazendo um casamento consigo mesmo, uma cerimônia, e ela colocou isso numa rede social, recebeu uma avalanche de críticas e ela acabou se suicidando logo depois disso, né? Então, é inegável que a gente tem aí não só uma consequência psicológica, mas consequências civis e penais também, né? Dano moral, penais, você praticar crimes aí, né? Calúnia, injúria e daí por tudo mais, né? E justamente por ganhar, acho que a internet ficar dessa forma tão perene, né? Essa eternidade, quase eternidade do cancelamento pode provocar danos muito graves na imagem e tudo mais. E aí, quem é super expert no assunto é a Andresa, né, Andresa? Andresa, o que você acha? O que esse cancelamento virtual pode causar, assim, na honra, na imagem e no direito da pessoa em lidar com isso de uma forma quase perene? Então, gurias, você sabe que, não por coincidência, né? Mas eu entrei no TikTok, sabe, gente? Eu tive que entrar, né, para poder acompanhar ali as atividades da minha filha, para saber o que ela tá vendo e tal. Depois que eu descobri que o algoritmo, né, não permite que eu tenha acesso aos mesmos vídeos que ela, porque a gente tem gosto diferente e tal. E aí tava eu lá no TikTok ontem e não estou dizendo que gosto ou desgosto dele, tá? Eu só vou contar para vocês uma coisa aqui bem objetiva. E aí tava lá o William Bonner no TikTok, né? E aí eu falei, nossa, ele voltou para as redes sociais porque ele tinha saído, né? E aí tava lá um vídeo e tal, e aí eu fui ver os comentários. Nossa, gente, assim. E eu me lembro que eu assisti há um tempo atrás uma entrevista que ele deu no programa do Pedro Bial, né? Justamente falando sobre isso, que simplesmente ele virou refém das redes sociais. Né? Que isso afeta a vida pessoal dele, afeta a família dele, porque tem pessoas que o odeiam, e assim, isso é uma coisa muito forte, né? E aí foi, até o Bial perguntou, como é que tá a quarentena para você? Não pode sair de casa, né? Ele falou assim, eu vivo em quarentena. Porque eu não posso sair de casa. Você viu? E aí, então, isso a gente fica pensando, né? Ok, cada um tem a sua opinião, enfim, mas até que ponto também, né? A internet pode ser uma terra de ninguém, que você manifesta a tua opinião e ela fica ali registrada para todos sempre, né? E causa um dano psicológico muito grande naquela pessoa que eventualmente ali é objeto da crítica, enfim, né? Eu me lembro bem desse caso da moça do casamento, né? O noivo, um dia antes do casamento, cancelou o casamento e ela resolveu fazer um casamento com ela mesma e ela foi detonada na internet, né? E como é que fica, né, gente? E como é que fica a questão do esquecimento, por exemplo, né? A gente já falou aqui numa dos nossos bate-papos sobre a questão do direito ao esquecimento, né? Você vê que isso vai perseguir essa pessoa, no caso, essa moça, infelizmente, né? Mas o exemplo que eu usei lá do jornalista, né? Esses comentários, essa coisa, né, que se tornou a vida dele, isso vai se perseguir para o resto da vida, né? Porque aquele registro nunca vai deixar de existir, né? E isso me preocupa especialmente, né, gente, num período em que nós estamos todos, enquanto professores e professoras, trabalhando, né, em salas de aula virtuais também, né? A nossa imagem, a gente está ali exposto, sabe-se lá como é que isso pode ser utilizado, sabe-se lá que tipo enfim, né, que comentário que pode surgir a respeito disso, e isso vai ficar ali, né, para toda a eternidade. Então, eu acho que essa questão, o direito ao esquecimento, o direito à privacidade, né, o próprio direito à tua honra, enfim, né, acaba sendo maculada. Lembrei também, gente, você sabe, acompanha no Facebook, né, aquele Não Recomendo Curitiba. Não é uma sei, página, não conhece? Não, é uma página.
A Fernanda conhece. Não conhece? Não recomendo Curitiba. Eu já ouvi falar, mas eu não acompanho. Então, é uma página do Facebook em que as pessoas vão lá e detonam restaurante, bar, loja, tal. Tipo, não recomendo porque, sério, entra lá e vê. Não recomendo Curitiba. Não tenho. E aí, assim, gente, isso fica registrado para todos sempre, né? E como você disse, né, Karen? E ampla defesa e contraditório. Né? A pessoa que está ali sendo exposta, ela não consegue se defender, dizer, não, mas não é exatamente isso, né? Isso vai ficar ali, nunca mais vai se apagar. Então, de repente, você tem uma empresa, alguém reclama, aquilo ganha uma proporção gigantesca, você não consegue se defender e a tua imagem fica para sempre marcada, né? Aí, gente, eu sei lá se eu sou muito, né, medrosa e tal, mas a internet é uma terra de ninguém, né? E isso me preocupa bastante, sabe? Sim. E aí, Fernanda, o que você acha? Então, esse discurso que acho que eu mais me preocupa, Andresa, é realmente as pessoas acharem que a internet é terra de ninguém. Que é acharem que a internet é terra sem lei. Né? Na verdade, não é, né? Não é para ser, pelo menos. Na verdade, é que assim, a maioria das pessoas, talvez, até pelo comportamento de manada, que eu já vou conversar também sobre isso, talvez realmente elas tenham esse sentimento. Né, que elas podem pôr qualquer coisa lá. A gente já falou em diálogos anteriores aqui, em conversas anteriores, a respeito da própria limitação à liberdade de expressão. Ela encontra, sim, outras... que eu acho que o retorno disso demora mais do que a consequência. Então, para você ter uma consequência jurídica disso, vai demorar muito. Então, a sensação de terra de ninguém, como a Andresa diz, é justamente pela demora de vir a consequência. Claro que a gente sabe que o tribunal nosso não é exatamente que nem o tribunal da internet, né? Então, por isso que eu acho que às vezes, o telefone toca. Às vezes a própria consequência ela é tão irrelevante em face do fato. As consequências do fato, né? O cancelamento digital e virtual, ele pode levar a tantas consequências para direitos de personalidade e a própria dignidade da pessoa humana, que, assim, indenizações por danos morais, 5 mil reais, 10 mil reais, enfim, são irrisórias. A indenização não vai te devolver aquilo que é aquele sentimento de violação da tua dignidade, né? O sentimento de violação daquilo que você é como pessoa, né? Daquilo que você é enquanto ser. Você não tem reparação que resolva, né? É muito grave mesmo. Então, assim, o que a rede social, além dela dar essa falsa sensação da impunidade, a falsa sensação de ser terra de ninguém, etc., até pela morosidade mesmo do nosso sistema judiciário, ela acaba até induzindo ou incentivando os tais dos comportamentos de manada, né? Se a gente for analisar o conceito originário do comportamento de manada é um comportamento animal mesmo, né? Os animais se reúnem para proteger ou fugir de um predador ou de uma ameaça. E não é diferente com os seres humanos. O que os seres humanos fazem, né? As tendências, eles têm tendência a seguir alguém, normalmente pessoas, né, com poder de argumentação muito bom, embora muitas vezes sem nenhuma ética na fala ou no comportamento, mas que são pessoas sedutoras na forma como apresentam suas ideias, né? E essas pessoas, então, acabam seguindo. Pode ser um influenciador digital, pode ser um grupo, um ativista, enfim, né? E acabam realizando decisões sem reflexões individuais, né? Sem pensar se realmente concordam com aquilo ou não. Então, essas pessoas, elas são manipuladas por discursos com aparência de verdade, né? E lógico, o ser humano é um ser, né, segundo a filosofia, a biologia, enfim,
é um ser social por natureza, exceto algumas pessoas que vocês bem conhecem, e aí não vamos citar nomes, né? Especialmente antes das 10 da manhã, né, gente? Tem gente que, nossa senhora, merecia ser expulso da sociedade brasileira. Ou pessoas que mundial. não querem receber nenhum tipo de abraço no fim do isolamento social, né? Mas o ser humano, ele é natural, né? Ele é considerado um ser social por natureza. E essa socialidade, então, ela acaba levando à necessidade de pertencimento a um grupo, a uma ideia, né, a uma moralidade, enfim. Tanto é que quando se fala em efeito manada, também se fala outros nomes que aparecem aí, comportamento de conformidade social, comportamento de manada ou mob mentality, enfim, né? Que são, mas que são caracterizados por esses elementos que são elementos de hostilidade, que são elementos de medo, né? Por quê? Porque as pessoas se comportam daquela forma para que realmente elas se sintam pertencentes a um grupo. E que se elas não se comportarem daquela forma, elas de alguma forma serão excluídas, né? Então, todos reagem da mesma forma, de uma maneira irrefletida, e, portanto, o comportamento de manada realmente ele permite manipulação da opinião pública, manipulação das eleições, manipulação muitas vezes de investimento, aqui falando de investimentos econômicos, tendências de consumo, uma clara apresentação desse comportamento de manada. Então, a pessoa, ela escolhe se manifestar daquela forma porque ela acredita que os outros já escolheram, e se outras pessoas já escolheram aquele posicionamento é porque eles refletiram sobre aquilo, então aquilo deve ter algum fundamento. Então, bora nessa. Mas, né? ó, lembra que a gente já falou aqui? Né? Acho que a gente já falou aqui uma vez, não, sobre a questão de que o cérebro humano tem a tendência de fazer aquilo que é mais fácil. Né? O nosso cérebro é preguiçoso, ele não gosta de parar para pensar. Então, também tem isso, né, gente? Assim, é mais fácil eu dizer o que os outros estão dizendo ou fazer o que os outros estão fazendo sem refletir, porque imagino que, como você disse, alguém já fez isso por mim, né? Alguém já pensou, eu não preciso pensar também. Então, e que às vezes me incomoda também nisso comportamento que dessa onda de cancelamento que a gente tem, sejam de pessoas famosas, sejam de não famosos e que se tornaram famosos por alguma, né, pelas redes sociais. Pelo cancelamento, inclusive, né? É justamente a irracionalidade. As pessoas ignoram seus instintos, as pessoas ignoram seus freios morais e aderem a uma tendência sem refletir sobre ela. E me preocupa também porque, assim, nós todos evoluímos, né? Pega uma foto antiga para você ver as roupas Jacu que você usava, né? E as opiniões também mudam, né? A gente escreve um troço e fala misericórdia, o que eu achava nisso 10 anos atrás, senhor, né? Nós mudamos de opinião também, né? Refinamos o pensamento, passamos a entender melhor também sobre até pontos sensíveis, né? Racismo, aonde vai o machismo, então o amadurecimento da sociedade também. Então você de repente pegar lá uma opinião que a pessoa deu no momento X, 10 anos atrás, né? Achava diferente, contexto era diferente, a sociedade era diferente, né? E esse já estava me lembrando, você veja onde vai, né? Eu comentei aqui em casa, me lembro muito do meu pai fazendo uma piada horrível, né? De um tom jocoso, mas talvez quando eu era criança, 30 décadas atrás, isso era pertinente, talvez, né? Então, me preocupa também essa questão do resgate, vai muito do que a Andresa falou, né? Da perpetuação da coisa. Você fala uma coisa hoje, mas você também, por que não mudar de opinião? Por que não evoluir? Porque, puxa, hoje eu pensava isso, mas não penso mais. Ou não gostava do fulano, hoje gosto. A gente faz isso direto, né? Então, essa perenidade, inclusive, nos pensamentos, nas declarações, me incomoda tremendamente, me incomoda muito, assim.
E que bom, e legal também, gente, errei, foi mal, pessoal, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente ser meio erradão mesmo, meio equivocado, né? Mas fazer isso, ganhar uma proporção tão grande a ponto de deixar uma pessoa tão mal, pensar em se matar, né? Me causa, assim, muito também uma preocupação. Que geração que é essa que a gente está vendo, né? Que valores são esses de tão perfeccionismo, de tão absoluta não erro, né? Não, gente, pera, telhadinho todo mundo é de vidro, né? É isso. E mesmo porque realmente, né, esse comportamento de manada que dá permissão para essas atitudes irrefletidas, é só pensar. Você teria esse comportamento se estivesse sozinho? Né? Se não tivesse lido nada a esse respeito, se algum influenciador não tivesse falado nada a esse respeito, como é que você se comportaria? Então, realmente, o problema é todo esse, né? Você junta ali essa questão do comportamento de manada supervalorizado pelas redes sociais, né? Com esses discursos de uma suposta verdade que não permitem contestação, e esse sentimento que você tem que aderir a esses discursos para pertencer àquele grupo, quando na verdade, e vários estudos demonstram isso, realmente isso é uma reação meramente psicológica que coloca em risco, realmente pode colocar em risco a vida de outrem, direitos alheios, consequências perpétuas, como vocês falaram. Então, essa questão do cancelamento, ela vem se agravando cada vez mais, e é algo que o direito precisa dar talvez não vou falar solução, porque soluções nós temos, mas talvez uma resposta mais imediata, para que as pessoas entendam que realmente existem limites, né? E é isso aí, né? Eu acho que a gente tem que ficar mais claro, colocar, né? Inclusive juridicamente, tudo, a questão de uma crítica, né? Uma crítica, um comportamento, algo reprovável, do que um linchamento virtual, né? Então, saber dialogar, entender críticas, fazer críticas, ponderar diferenças, comportamentos e consequência disso saudável, mas o linchamento automático e sumário que é o grande, né? É o X da questão aí, né? Mas você sabe que eu, nas aulas de consumidor, até, Fer, eu falo um pouco sobre essa questão do abuso de direito de reclamação, né? Que o consumidor, claro, você tem o seu direito de reclamar quando você tem um problema, em um produto, em um serviço, enfim, mas o problema é que hoje, justamente na internet, a gente vive essa realidade do abuso do direito, né? Só que daí assim também, né, gente? Será que o direito vai dar conta disso algum dia? Porque aquela coisa, a gente sabe que o direito é sempre assim, ele está atrás do fenômeno, né? Então acontece o fenômeno social, depois o direito vai lá e tenta resolver, só que a sociedade vai mudando, vai mudando. Sinceramente, eu não sei se a gente consegue uma resposta, uma solução jurídica adequada para isso, entende? Mas é o que eu falei, eu acho que não é solução jurídica no sentido formal da questão, mas o direito realmente aparecer, né? Não aparecer depois que a situação já está estabelecida, mas que a gente possa, talvez, até de maneiras informais, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tornar as pessoas mais conscientes de que, sim, né? Da mesma forma que existem as liberdades, existem os freios a essas liberdades. E que seus atos, sejam no mundo virtual, sejam no mundo real, trazem consequências. Bom, então, é lógico que o direito nunca vai conseguir acompanhar o fenômeno tecnológico. Tenho isso para mim muito claro. Mas, talvez, e até porque também o comportamento de manada, muito do comportamento é fruto justamente do baixo nível de educação. Né? Quanto menor a educação, mais influenciável facilmente você é. Quase um analfabetismo virtual, né? Exatamente. Mas, gente, e até eu ia dizer, né? A Fernanda que tem sobrinhos adolescentes, sabem que eu tenho filha adolescente aqui, né? Então, assim,
sempre que a minha filha vem, eu vejo, né, que ela escreveu alguma coisa e tal, meio que foi, né, assim, atrás do que os outros estavam dizendo e tal. Eu sempre chamo ela para conversar, tipo, escuta, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Tal coisa tem isso, mas também tem que ver o outro lado, tal. Então, acho que isso vai de uma conscientização que, claro, tem a ver com a educação formal, mas também dentro de casa, só que daí os adultos, né, as próprias famílias não têm essa consciência. Talvez o fórum, o local para a solução desse problema seja discussão de maneira clara na sociedade sobre essas questões, né? Debates reais e consistentes nesse sentido, né? Porque os jovens estão aí, eles precisam de orientação, né? É isso. É bem isso, né? É um conjunto de fatores, né? Um analfabetismo virtual, mas também a questão do posicionamento dos pais em casa, como a Andresa falou, né? Orientar as consequências, né, dos atos, bem isso, tudo tem que ser pesado aí. Mas, assim, para a gente finalizar, eu estava pensando aqui, vocês acham que tem algum ponto positivo nisso, nesse comportamento de cancelamento? Eu acho que o positivo, se é que a gente pode falar assim, são as discussões que eles trazem, né? Porque, afinal, e não estou falando apenas do cancelamento dos famosos, mas vários casos recentes aí de cancelamentos de pessoas que não eram famosas e que ficaram famosas por algum tipo de conduta, alguma manifestação, etc., eles trazem isso, né? Eles acabam trazendo a discussão do comportamento em si, né? Por que aquela pessoa foi recusada ou, né, excluída digitalmente, e trazem também a própria reflexão sobre esse comportamento de manada. Então, se existe algo positivo, se a gente pode falar, talvez seja isso, né? Mas que realmente, assim, as coisas nas redes sociais estão saindo do controle, e isso me preocupa. Acho que tem uma coisa positiva. Karen, eu não consegui pensar em nada. Mas é que... Era só para perguntar, né? Só para colar das coleguinhas para saber o que as colegas acham, entendi. Eu não consigo ver nada de positivo. Mas eu fiquei pensando mesmo, né? Se eu conseguia ver alguma coisa de positivo nisso, né? Uma reflexão, mas uma reflexão sobre que aspecto, né? Difícil pensar, né? Gente, mas assim, e tem uma outra coisa que eu acho que isso, inclusive, pode ser até um outro bate-papo nosso, né? Tem a questão do cancelamento digital, aqui que a gente tá falando aqui, o virtual, né? Rede social e tal. Mas, gente, e a Deep Web, pelo amor de Deus, né? Então, sinceramente, sei lá, nossa, eu sou muito apavorada. Mas eu também sou. A gente tem que pensar muito nas consequências e tudo mais, né? Vamos cancelar o cancelamento. Vamos cancelar o comportamento de manada. O comportamento de manada. Vamos discutir. Ambos. Cancela Vamos discutir o assunto. Né? Isso aí. Valeu. Até a próxima, gurias. Foi ótimo. Valeu, obrigada, gente. Até, gurias. Estava com saudades, viu? Também, agora, gente. Por favor, né? Beijo. Beijo. Beijo.